Dicas para o uso da vírgula. A aplicação da vírgula nos textos é realmente muito polêmica porque existem muitos usos facultativos, ou seja, opcionais da vírgula, a depender da intenção comunicativa. Mas existem algumas situações em que a gente pode ter certeza de que a vírgula tem de estar lá. Por exemplo, na enumeração. Hoje tenho aula de português, matemática, geografia e biologia. Então, para a gente separar português, vírgula, matemática, vírgula, geografia, eu uso a vírgula. Depois de geografia, não, porque a função da vírgula é feita pelo e, pela nossa conjunção aditiva, antes de acrescentar a disciplina biologia. Beleza? O segundo uso é o uso dos vocativos. Por exemplo, Sofia, você fez a redação? Ou você fez a redação, Sofia? Independentemente de onde esse vocativo esteja na oração, é muito importante o uso dessa vírgula para que não se confunda a função dessa palavra com, por exemplo, um sujeito ou um complemento. O terceiro caso é o caso do aposto. Vamos aproveitar a Sofia. Sofia, uma aluna muito inteligente, fez a redação. Então, uma aluna muito inteligente é o meu aposto e ele vai ser isolado ou por vírgulas ou por travessões. Quarto caso é o caso de elipse. Elipse é uma figura de linguagem que tem como função omitir termos com o objetivo de não tornar a linguagem muito repetitiva. Por exemplo, eu estou triste, ela feliz. Eu tenho duas vírgulas aqui, vou explicar o uso da primeira, mas a segunda vírgula é o caso de elipse. Elipse do quê? Omissão de qual palavra? Do verbo estar. Em vez de dizer eu estou triste, ela está feliz, eu indico a omissão do verbo estar na segunda situação por meio do uso da vírgula. E aí nós temos uma próxima situação, que é quando a gente tem duas orações ou mais orações coordenadas. Então, eu tenho eu estou triste, uma oração coordenada, independente, ela está feliz, outra oração independente, mas elas estão juntas no mesmo período. Então, aquele primeiro uso da vírgula nesse mesmo exemplo é uma situação em que a gente separa orações coordenadas. Um outro exemplo é quando eu falo assim, fui ao mercado, mas não comprei nada. Ou não fui à aula, pois estava doente. Veja, mas, uma conjunção adversativa, pois, uma conjunção explicativa nesse caso especialmente. Eu indico a introdução de uma outra oração, possa ser ela uma oração coordenada ou subordinada, usando a vírgula, beleza? Nem sempre a vírgula vai ser necessária em casos de orações subordinadas, mas é sempre bom a gente lembrar desse macetezinho das conjunções que são utilizadas para fazer essas introduções de novas orações. E aí nós temos dois bônus para vocês, que não são tão comuns assim, mas é importante a gente saber também porque quando a gente está escrevendo, especialmente textos dissertativos argumentativos, que exigem mais do nosso vocabulário e da nossa habilidade argumentativa, nós acabamos de repente esbarrando com essas situações. O primeiro exemplo do primeiro bônus é quando a gente vai marcar um deslocamento da ordem direta da oração. O que é a ordem direta? É quando eu uso sujeito, verbo e predicado. Essa é a ordem direta da oração. E quando eu não tenho nenhuma situação como as exemplificadas anteriormente, com a conjunção pois, com a conjunção mas e diferentes orações coordenadas ali no mesmo período, eu não vou precisar da vírgula. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Eu é o sujeito, gosto é o verbo, de chocolate é o meu complemento. Eu não tenho vírgulas aqui. Mas, se por algum motivo de efeito comunicativo eu quiser trazer esse predicado ou algum complemento dentro do predicado para o início ou deslocá-lo para o meio da oração com o objetivo, de repente, de enfatizar esse complemento, eu posso marcar, eu preciso marcar esse deslocamento através da vírgula. Por exemplo, de chocolate, vírgula, eu gosto. As frases do mestre Oda são um exemplo desse deslocamento da ordem direta da oração.
também. E um último caso é quando nós temos sujeitos diferentes. Sempre me perguntam: Lê, eu posso usar vírgula junto com a conjunção e? Depende. Normalmente não é necessário. Por quê? Porque o e é utilizado com a função aditiva. Então, quando a gente está usando a vírgula para enumerar, e aí no final dessa enumeração eu acrescento o e com a função aditiva, eu não preciso da vírgula, porque são dois elementos, dois termos com a mesma função, isso não é necessário. Mas, quando eu tenho dois sujeitos diferentes, eu preciso usar a vírgula sim. Por exemplo, eu prestei o Enem no ano passado e ela fez a prova este ano. Essa vírgula, depois do eu prestei o Enem no ano passado, vírgula, e ela fez a prova este ano, é importante para marcar sujeitos diferentes, embora não seja um erro absurdo quando essa vírgula não aparece nos textos dos vestibulares e dos textos dissertativos argumentativos em geral. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deem o like, joinha, curta as nossas páginas nas redes sociais e vamos junto passar no vestibular!